Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, vamos falar mais da Mostra Farra do Delírio, que são os filmes e curtas de carnaval que estão passando lá na Estação Net Botafogo 2, tá? E hoje, no domingo, né, dia 18 de fevereiro de 2024, tivemos as seguintes atrações, né? A gente teve um curta, tá? É, Imagino que seja ali mais ou menos de 1965, 66 de repente, né? Porque estava falando do desfile do quarto centenário, né? Da cidade do Rio de Janeiro, né? Em 1965 foi o quarto centenário, quando o Rio de Janeiro fez 400 anos de idade, tá? E esse documentário ele se chama, esse curta documentário se chama Nossa Escola de Samba, né? E a gente vê os preparativos de uma escola de samba para o desfile, coisa e tal, né? E depois, no final, a gente vai vendo todo o esquema, né, da preparação, né, lá na comunidade, né, vamos dizer assim, no barracão da escola, né, a preparação dos carros alegóricos, todas essas coisas, fantasias, né? E depois você vê o desfile propriamente dito e no final, né, a gente acaba descobrindo que aquela escola é a Vila Isabel, gente, Unidas Vila Isabel, tá? Que estava fazendo seu desfile ali, e eles falavam, né, com todo orgulho, terminamos o desfile, nós vamos desfilar com Portela, Mangueira, coisa e tal, como se eles estivessem no grupo de acesso almejando, né, ir para a primeira divisão, né, que a gente aqui hoje em dia a gente chama de grupo especial, não sei como era chamado em 1965, tá? Mas era justamente um documentário que falava como a Vila Isabel estava se preparando, né, para o desfile de 1965, né, do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Um documento interessante, gente, bem interessante, né, da gente ver todos os preparativos. O longa, né, que foi a principal atração, né, da sessão, né, foi o Orfeu Negro do Marcel Camus, né? O que acontece? Esse filme ganhou, acho que é de melhor filme estrangeiro, tá? E ganhou também, né, a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? E esse filme é de 1959, gente. É baseada na peça, né, Orfeu da Conceição, que foi feita pelo Vinícius de Moraes, né? Que se baseou, né, na tragédia grega lá do Orfeu e da Eurídice, né? Para poder fazer essa peça, esse musical, realmente eu não sei o que era exatamente, onde se traduziu, né, onde se pegou essa tragédia grega, né, essa história grega, da mitologia grega, e passou, né, para o universo do carnaval, para o universo das escolas de samba, esse negócio todo. Né? É aquela velha história, né? O Orfeu se apaixona pela Eurídice, tá? O Orfeu, ele tinha uma namorada, coisa e tal, que era extremamente ciumenta, não sei o que. E aí o que acontece? A Eurídice é perseguida pela morte, né, no caso, né, ela acaba morrendo, né, no caso, o Orfeu fica desesperado, né, ele era um cara que tinha uma capacidade de fazer poesia e de cantar que apaixonava todos os seres, né, coisa e tal, né, e no final das contas, né, ele fica desesperado quando ele consegue encontrar a Eurídice dele lá, coisa e tal, no necrotério, né? Fica desesperado, mas ao mesmo tempo ele fica, com o tempo ele vai se resignando com aquilo e fica, como podemos dizer, não, agora eu estou com você, coisa e tal, agora eu estou no paraíso junto com você, não sei o que, coisa e tal. E aí a amante dele, né, a namorada dele, né, morta de ciúme, né, acaba arremessando uma pedra contra a sua cabeça, né? Ele está na beira de um precipício com o corpo da Eurídice, né? Porque ele mora na favela, né? E cai lá embaixo e morre. E aí isso significa que Orfeu e Eurídice ficam juntos para sempre. O que a gente pode falar desse filme, né, gente? Dessa versão carnavalesca, né, do mito de Orfeu, né? Que teve também uma adaptação do Cacá Diegues, se eu não me engano, no ano de 99 a 2000 também, tá? Que já foi baseado nesse Orfeu Negro também, né? No caso, seria uma outra releitura, né? Mas isso é um outro caso, né? O que acontece? O grande problema desse filme é que ele é uma visão francesa, tá? Do que seria o carnaval brasileiro em 1959, né?
E aí é o tal negócio, né, gente? 1959, as coisas ainda não eram tão conhecidas assim, você não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje, esse negócio todo, né? E aí essa versão que o Camus fez, né, desse Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes, que o Vinícius de Moraes participou até da tradução, né, coisa e tal, né? Foi uma versão extremamente estereotipada, tá? Do carnaval, do samba, da cultura brasileira, coisa e tal, né? É aquela coisa mesmo de que a gente fica reclamando que quando o Brasil é retratado nos filmes estrangeiros é samba para tudo quanto é lado, é todo mundo sambando para tudo quanto é lado. Tudo bem, era carnaval, né? Mas, por exemplo, as pessoas não chegam, né, da barca de Niterói para o Rio, para a Praça 15, entendeu? Sambando na barca, né? O que a gente viu, né? As pessoas não estão sambando na rua para cima e para baixo em tudo quanto é lugar, o tempo todo, 24 horas por dia, né, no caso, né? Mesmo no carnaval você vai ter lugares que isso não vai acontecer, né? E a impressão que dava no que o carnaval acontecia o tempo todo, em todos os momentos, em todas as horas, entendeu? E ninguém parava de sambar e ficava aquela música, aquele ruído de fundo, que era aquela batucada o tempo todo, coisa e tal, né? Então, uma visão altamente estereotipada, né? Do que o europeu entende do que seria o carnaval brasileiro, né? Do que seria o brasileiro também, né, no caso, né? E agora, umas coisas também foram interessantes. A gente, por exemplo, vê, né, a Léa Garcia trabalhando, tá? Como a prima, né, da Eurídice, né, que é a mulher que faz as fantasias, né, para a escola de samba Unidos da Babilônia, né? É interessante você ver, né, que o filme ele é rodado, né, no Morro da Babilônia ali entre Copacabana e Botafogo ali, com uma vista magnífica do Pão de Açúcar, né? E você tem também a visão do que seria uma favela ou uma comunidade antigamente, né? Que hoje em dia a coisa é muito mais urbanizada, muito mais amontoada, uma quantidade enorme de casas, né? E no caso do pessoal do morro ali na década de final da década de 50, início da década de 60, né? Você ainda tinha casas, geralmente casas de madeira, entendeu? Improvisadas, entendeu? No alto do morro. E você ainda via encosta do morro, coisa e tal. As pessoas andavam ali no mato, coisa e tal. Não é que nem hoje, né? Que a favela ocupou tudo, né? E que devastou completamente, vamos dizer assim, a paisagem e a vegetação locais, né? Você ainda entendia que você estava num morro no meio do mato, no alto das favelas. Assim como também a gente viu isso, tá? No curta anterior, o nosso escola de samba ali sobre os Unidos de Vila Isabel também. Né? Você também via essa favela antiga, né? Essa favela onde as casas eram mais espalhadas e você tinha umas áreas assim de mato, coisa e tal, né? E as pessoas ficavam andando por ali, né? Coisa mais, de repente, prosaica, mais bucólica, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar isso, né? Agora, por exemplo, outra coisa, isso fica interessante, né? Isso realmente mostra o que era um Rio de Janeiro mais daquela época, né? Inclusive nas comunidades, né? Agora, uma coisa que incomodou demais foi o desfile de escola de samba, né? Porque a Eurídice ela era perseguida pela morte, né? E a morte, inclusive, né? Era um cara enorme, entendeu? Que estava vestido de morte, que estava mascarado, você não via o rosto dele. E o cara que interpretava a morte era pura e simplesmente o Ademar Ferreira da Silva, campeão olímpico pelo Brasil de salto, entendeu? De salto, acho que de salto triplo nas Olimpíadas, entendeu? Então ele estava com o corpo dele era altamente atlético, ele estava com uma roupa colada no corpo, uma fantasia de morte totalmente colada no corpo, né? E ele ficava perseguindo, né, a nossa Eurídice ali, que quando via ele ficava desesperada, né? E o que acontece? Na muvuca do desfile de escola de samba, no desfile de escola de samba que o tempo todo, né, você via, né, pessoas indo para lá, para cá, de uma forma completamente desordenada, a polícia descendo o cacete em todo mundo, botando um cordão de isolamento. Gente, um horror, né? Nada do que você entende por desfile de escola de samba, né?
Eu não sei se naquela época a coisa era tão caótica assim. Eu não acredito que fosse tão caótica assim. Eu acho que realmente foi uma coisa muito estereotipada e aquele caos todo que foi inserido ali no desfile de escola de samba foi uma coisa, né, para, vamos dizer assim, ajudar a trama, né, porque a Eurídice estava sendo perseguida pela morte e ali a situação de caos, entendeu, favorecia a morte correr atrás dela, né, no caso. Mas ficou um negócio muito estranho, cara. Ficou um negócio muito esquisito, né? Então, é um filme que, apesar de ter ganho Palma de Ouro em Cannes, apesar de ter é, ganho um Oscar de melhor filme estrangeiro, coisa e tal, né? Apesar de ser uma produção franco-brasileira, né? As pessoas, é uma coisa meio controversa, né? Porque a direção foi do Marcel Campos, aquele negócio todo, né? E o pessoal atribui isso mais a essa Oscar, essa Palma de Ouro, eles atribuem mais à França do que ao Brasil, né? O problema é que é uma visão muito estereotipada de Brasil que esse filme tem, extremamente estereotipada, sabe? E é um negócio que dizem, inclusive, que na época despertou muitas críticas aqui também no Brasil, né? Fala-se isso também, né? Então, sabe, vale pela experiência, tá? Vale você assistir pela experiência. É, você tinha, por exemplo, você teve a oportunidade de ver a Léa Garcia, coisa e tal, né? Os protagonistas, no caso, o Orfeu e a Eurídice, né? O Orfeu era um ator brasileiro, pelo que ficou claro ali, e a Eurídice parecia ser uma atriz estrangeira, tá? Realmente ficou essa coisa aí, né, no caso, tá? O som também, parece que o filme deve ter todo sido sonorizado em estúdio, não parece que ele foi sonorizado com externas, né, nas filmagens externas mesmo, entendeu? Também tem isso também, tá? Que antigamente você dublava os filmes em estúdio depois, né? Porque para pegar o som ambiente, o som numa gravação ambiente era um negócio muito complicado, então você botava o som no filme depois, né? E aí você gravava todas as falas, todos os efeitos sonoros, tudo em estúdio depois que já tinha sido rodado, né, o filme, né, no caso, né? E é isso, gente. Não tem muita coisa mais para falar sobre esse filme, não. Realmente, visão muito estereotipada, tá? Hoje em dia, pra gente, é muito estranho isso, né? Realmente é uma coisa muito datada, né? Porque, obviamente, acho que nenhum estrangeiro hoje vai mais fazer uma visão tão estereotipada dessa de carnaval se falar sobre um filme do Brasil, né? Pelo menos eu espero que não, né? Mas esse filme ficou muito estereotipado, ele realmente ele soa de uma forma muito datada e muito estranha, né, pra gente, né? Realmente, às vezes a impressão que dá é de que aquilo ali todo é um enorme equívoco, né? E até um pouco ofensivo, né, para nossa cultura, para nossa forma de ser, né, no caso, né, daqui do Brasil, entendeu? Você ter essa visão tão, sabe, estereotipada e até preconceituosa, obviamente, tá? Mas é isso, tá? Vale a pena vamos dizer assim, pela experiência, tá? De você ver como é que o carnaval era visto pelo olhar estrangeiro, né? É interessante você ver esse tipo de coisa. Deve ter tese sobre isso, inclusive trabalhos acadêmicos sobre esse tipo de coisa, imagino eu, tá? Mas é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Orfeu Negro, tá? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Se inscrevam no canal Carlos Eduardo Luz Rezende, toquem o sininho de notificações, curtam, compartilhem, comentem e futuramente a gente conversa sobre outros filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.